Meu marido trouxe a amante grávida para dentro da minha casa e me fez dormir no chão do quarto. Ele riu na minha cara e disse: "Agora você serve só para limpar a sujeira dela." Eu aguentei calada por 2 meses, engolindo humilhação, lavando a roupa íntima daquela mulher. Até que no chá de bebê, na frente de toda a família, eu peguei o microfone e mostrei um vídeo que fez aquela criatura fugir com o vestido rasgado no portão. Oh, meus queridos, que alegria ter vocês aqui comigo nessa tardezinha. Podem chegar, podem se acomodar aí no cantinho de vocês, que a vovó já está aqui, toda pronta para conversar. Hoje o dia amanheceu frio aqui em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Aquele friozinho gostoso que a gente só encontra na Serra Gaúcha, sabe? Eu acordei cedinho, antes do sol nascer, porque tinha massa de pão sovando na gamela desde ontem à noite. Meus filhos, essa vovó aqui ainda amassa pão na mão, do jeito que minha mãe me ensinou quando eu era mocinha. Meu nome é Zenaide Gonçalves Ferreira, e eu tenho 74 anos de vida, graças ao bom Deus. Nasci e me criei aqui pertinho, numa cidadezinha chamada Bom Jesus, também na Serra Gaúcha, mas faz muitos anos que eu moro aqui em Vacaria. Antes de começar, peço por gentileza para todos se inscreverem agora nesse canal. Estamos tentando bater a meta das inscrições aqui e assim que bater, iremos postar histórias de vovós todos os dias para vocês, com compromisso e dignidade. Contamos com sua inscrição. Essa cidade me acolheu nos momentos mais difíceis da minha vida. E foi aqui que eu reconstruí tudo o que um dia pensei que tinha perdido para sempre. Nesse momento, enquanto converso com vocês, estou aqui na minha cozinha de lenha, com as mãos ainda cheirando a fermento e farinha de trigo. O fogão está aceso, esquentando a casa toda, e daqui a pouquinho eu vou colocar os pães para assar. Esse cheiro de pão caseiro assando, meus queridos, é o cheiro da paz que eu conquistei. Cada vez que eu abro o forno e vejo aquelas massas crescidas, douradinhas, eu agradeço por estar viva, por ter sobrevivido. Comecei a fazer pão caseiro para vender há uns 30 anos atrás, quando cheguei em Vacaria sem nada, só com uma mala de roupas e o coração despedaçado. Uma vizinha muito bondosa, Dona Hortência, que Deus a tenha em bom lugar, me ensinou a fazer o pão de milho e a rosca de polvilho, que hoje são os mais pedidos aqui na vizinhança. Toda semana eu faço as encomendas, e meus netos me ajudam a entregar de bicicleta. É pouco dinheiro, mas é dinheiro honesto, ganho com o suor do meu rosto. A minha cozinha é simples, meus filhos. Tem um fogão a lenha que já está comigo há décadas, uma mesa de madeira toda marcada pelo tempo, e na parede, um quadro de Nossa Senhora Aparecida que me acompanha desde que eu era casada. Essa santa viu muita coisa, meus queridos. Viu minhas lágrimas, viu minha humilhação, viu minha vingança e agora vê minha paz. Antes de continuar, deixa eu fazer um pedidinho especial para vocês que estão me ouvindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cantinho do Brasil vocês estão me assistindo? Ou quem sabe de outro país, né? A internet é uma bênção, junta gente do mundo todo. E me conta também, que horas são aí onde vocês estão? Vocês estão me ouvindo de manhãzinha, tomando aquele chimarrão ou café com leite? Ou é de noitinha, depois de um dia cansado de trabalho? Eu leio todos os comentários, viu? Cada um deles. E fico tão feliz em saber que essa vovó aqui, com sua história sofrida, consegue chegar no coração de tanta gente. Vamos criar essa corrente de carinho, vai. Me conta que eu quero saber. Pois é, meus queridos. Vocês devem estar curiosos para saber o que essa velhinha aqui passou na vida para estar falando de humilhação e vingança, né? Pois então se preparem, porque a história que eu vou contar hoje é pesada. É uma história que eu guardei dentro de mim por muitos anos, com vergonha, com medo do julgamento. Mas hoje eu sei que contar o que aconteceu pode ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação que eu passei, e foi isso que me deu coragem de abrir a boca. Tudo começou quando eu era casada com um homem que eu achei que fosse o amor da minha vida. Um homem que eu servi por mais de 10 anos,
que eu amei com toda a força do meu coração. Mas esse homem me traiu da pior forma possível. Ele não só me traiu, meus filhos, ele trouxe a outra para dentro da minha casa, me expulsou do meu próprio quarto e me transformou em empregada da amante dele. E o pior, ele fez tudo isso rindo da minha cara. Mas vem comigo que eu vou contar tudinho, desde o começo. Sabe, meus queridos, para vocês entenderem direito o que eu passei, eu preciso voltar lá no começo, na minha infância, em Bom Jesus. Bom Jesus é uma cidadezinha pequenininha, lá no alto da Serra Gaúcha, onde no inverno a geada cobria tudo de branco e a gente acordava com os dedos dormentes de tanto frio. Naquele tempo, estamos falando dos anos 50 e 60, a vida era muito diferente do que é hoje. Meu pai se chamava Tertuliano, um homem sério, de poucas palavras, que trabalhava na roça de sol a sol. Ele plantava milho, feijão, batata e criava umas vaquinhas de leite para sustentar a família. Minha mãe, Dona Gertrudes, era o coração da casa. Mulher forte, de mãos calejadas, que acordava antes de todo mundo para acender o fogão e só ia dormir depois que o último filho estivesse na cama. Eles tiveram 7 filhos, e eu era a 4ª. Tinha o Venâncio, o mais velho, depois a Neuza, o Querubino, eu, a Lindaura, o Otacílio e a Caçulinha, a Idalina. Nossa casa era de madeira, daquelas construções antigas que rangiam quando o vento soprava forte. Tinha 2 quartos apenas, um para os meus pais e outro onde todos nós, os 7 irmãos, dormíamos amontoados em 3 camas. No inverno, a gente se apertava para se esquentar, e no verão, abríamos as janelas e deixávamos a brisa da serra entrar. A cozinha era o cômodo mais importante, com o fogão a lenha que nunca apagava e a mesa comprida onde fazíamos todas as refeições juntos. Minha infância foi simples, mas não foi infeliz não. A gente não tinha brinquedo comprado em loja, mas inventava brincadeira com tudo. Eu e meus irmãos fazíamos boneca de sabugo de milho, carrinho de lata de sardinha e passávamos as tardes correndo pelos campos, subindo em árvore, tomando banho no riacho que passava atrás do terreno do vizinho. Minha mãe sempre dizia: criança tem que brincar enquanto pode, porque a vida adulta é pesada demais. Lembro que minha tarefa desde pequenininha era ajudar minha mãe na cozinha. Com 6, 7 anos, eu já sabia descascar batata, debulhar milho e lavar a louça no tanque do lado de fora. Minha mãe me ensinava tudo com paciência, e foi com ela que aprendi a fazer chimia de pêssego, aquela geleia grossa que a gente passava no pão de manhã cedo. Também aprendi a fazer o revirado de feijão, prato típico da nossa região, que até hoje eu faço para os meus netos. Meu pai era um homem bom, mas duro. Ele não admitia desobediência e não gostava de frescura. Se a gente reclamava de alguma coisa, ele olhava com aqueles olhos sérios e dizia: tem gente passando fome por aí e tu vai reclamar de barriga cheia? A gente aprendia a engolir o choro e seguir em frente. Talvez tenha sido por isso que eu me tornei uma mulher tão calada, tão acostumada a engolir as coisas. Desde criança eu aprendi que reclamar não adiantava nada. Minha mãe, coitada, trabalhava sem parar. Além de cuidar da casa e dos 7 filhos, ela ainda ajudava meu pai na roça quando precisava e fazia costura para fora para ganhar uns trocados. Ela costurava vestido de noiva, roupa de batizado e às vezes ficava até de madrugada no pedal da máquina de costura, aquela máquina Singer antiga que fazia um barulho ritmado que eu ouvia do quarto. Eu admirava minha mãe mais do que qualquer pessoa no mundo. Ela nunca reclamava, nunca chorava na frente dos filhos, nunca deixava a peteca cair. Na escola, eu era uma aluna dedicada. Estudei até a 4ª série, que era o máximo que tinha em Bom Jesus naquele tempo. Depois disso, as meninas ou iam trabalhar na roça, ou iam para a cidade grande tentar a sorte como empregada doméstica. Eu fiquei em casa, ajudando minha mãe, até completar 17 anos. Foi quando conheci aquele que seria meu marido. Naquele tempo, as moças não namoravam assim como hoje em dia. A gente se conhecia na igreja, nos bailes de fim de semana, nas festas de São João. E foi justamente numa festa junina, em junho de 1968, que eu conheci o Aristides.
Ele era de Vacaria, tinha vindo para Bom Jesus visitar uns parentes e me tirou para dançar quadrilha. Eu tinha 17 anos, quase 18, e achei ele o homem mais bonito do mundo. Alto, de olhos claros, com um bigode fininho que estava na moda naquela época. O Aristides me cortejou direitinho, como se fazia antigamente. Pediu permissão para o meu pai para me visitar, trazia presente para minha mãe, conversava com meus irmãos. Meu pai gostou dele porque ele tinha emprego fixo numa madeireira em Vacaria. Era trabalhador, não bebia. Depois de 1 ano de namoro, ele me pediu em casamento. Eu tinha 19 anos quando casei, em 1969, na igrejinha de Bom Jesus, com um vestido branco que minha própria mãe costurou. Eu casei achando que ia ser feliz para sempre, meus queridos. Casei com o coração cheio de esperança, sonhando com filhos, com uma casinha própria, com uma vida tranquila ao lado do homem que eu amava. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, eu imaginei o que aquele homem seria capaz de fazer comigo. Mas naquela época, eu não sabia de nada. Eu era só uma moça ingênua do interior, que acreditava que casamento era sagrado e que marido era para a vida toda. Depois do casamento, eu me mudei para Vacaria, deixando para trás minha família, minhas irmãs, minha mãe. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Mas eu achava que estava fazendo a coisa certa, seguindo meu marido, construindo minha própria família. Os primeiros anos foram bons, eu não vou mentir. A gente morava numa casinha alugada, simples, mas era nossa. Eu cuidava da casa, ele trabalhava na madeireira e a vida seguia calma. Mas aos poucos, com o passar dos anos, eu fui percebendo que o Aristides não era bem o homem que eu imaginava. A vida em Vacaria começou bem, como eu falei. Mas o tempo foi passando e as coisas foram mudando. O Aristides, que no namoro era todo educado e carinhoso, foi mostrando outra face depois do casamento. Não foi de uma hora para outra, não. Foi aos poucos, como uma fruta que vai apodrecendo por dentro sem a gente perceber. Nos primeiros anos, eu engravidei 2 vezes, mas perdi os 2 bebês ainda no começo da gestação. O médico disse que era comum, que às vezes acontecia, mas o Aristides não aceitou. Ele começou a me culpar, a dizer que eu era fraca, que não servia nem para dar um filho para ele. Aquelas palavras doíam mais do que tapa, meus queridos. Eu chorava escondida no banheiro, pedindo a Deus que me desse um filho, que curasse o que quer que estivesse errado em mim. Com o passar dos anos, o Aristides foi ficando cada vez mais grosso. Ele criticava minha comida, reclamava da casa, dizia que eu não fazia nada direito. Quando chegava do trabalho mal-humorado, eu já tremia por dentro, sem saber o que ia acontecer. Às vezes ele ficava em silêncio, me ignorando por dias. Outras vezes, gritava tanto que os vizinhos deviam ouvir. Eu aguentava calada, porque era isso que as mulheres faziam naquele tempo. Casamento era para sempre, e a esposa tinha que ser paciente. Passou 5 anos, 10 anos e nada de filho. Eu já tinha me conformado, já tinha aceitado que Deus não quis me dar essa bênção. Mas o Aristides nunca aceitou. Ele jogava isso na minha cara toda vez que brigava comigo. Mulher que não dá filho não serve para nada, ele dizia. E eu engolia, engolia, engolia. Quando eu tinha uns 30 anos, mais ou menos, em 1981, o Aristides apareceu em casa com uma notícia que mudou minha vida para sempre. Nessa época, a gente já tinha conseguido comprar uma casinha própria, num bairro de classe média de Vacaria. Não era luxo, mas era nossa. Tinha um quintalzinho com churrasqueira e até uma piscininha de plástico que o Aristides tinha comprado para impressionar os amigos. Naquele dia, eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi o barulho do portão. O Aristides entrou, mas não estava sozinho. Atrás dele vinha uma moça novinha, de uns 20 e poucos anos, com uma barriga de grávida que já aparecia bastante. Devia ter uns 5 meses de gestação, pelo tamanho. Eu larguei a colher de pau e fiquei parada, sem entender nada. O Aristides nem me cumprimentou. Ele entrou empurrando a porta com o pé, com aquela cara de quem tinha todo o direito do mundo, e disse com a voz grossa: "Essa aqui é a Marlene. Ela vai morar com a gente a partir de hoje. Ela está esperando um filho meu, o herdeiro que você nunca me deu."
Meus queridos, eu juro que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu olhei para ele, olhei para a barriga daquela mulher e senti como se tivessem enfiado uma faca no meu peito. Tentei falar alguma coisa, tentei argumentar, mas ele não me deixou abrir a boca. Ele foi até o nosso quarto, abriu o guarda-roupa e começou a jogar minhas roupas no chão da sala. O quarto principal agora é da mãe do meu filho, ele disse sem nem olhar para mim. Você, se quiser continuar comendo da minha comida e morando debaixo do meu teto, vai dormir aqui no chão. E já aviso logo, a Marlene não pode fazer esforço por causa da gravidez. Então você vai cuidar da casa, lavar a roupa, fazer a comida, vai ser a empregada. A tal da Marlene, que tinha ficado calada até então, soltou uma risadinha de deboche. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele sorrisinho de quem tinha ganhado uma batalha, e disse com a voz fina: Cuidado para não fazer barulho quando for limpar o banheiro de madrugada, viu, tia? A gente precisa de sossego para descansar. Eu fiquei em estado de choque, meus queridos, paralisada. Não conseguia chorar, não conseguia gritar, não conseguia reagir. Era como se meu corpo tivesse virado pedra. O Aristides pegou minha mão e me arrastou até um canto da sala, onde tinha um colchão velho que a gente guardava para quando vinha visita. Seu lugar agora é aqui, ele disse, e se reclamar, vai dormir na rua. Naquela noite, eu deitei naquele colchão fino, no chão frio da sala, ouvindo o Aristides e a Marlene no meu quarto, na minha cama, rindo, conversando, fazendo planos para o futuro. E eu ali, jogada como um cachorro velho, sem ter para onde ir. Vocês devem estar se perguntando, por que eu não fui embora? Por que eu não denunciei? Por que eu aguentei aquilo? Meus queridos, vocês precisam entender como era o mundo naquela época. Mulher separada era vista como fracassada, como mulher de vida errada. Minha família era pobre, eu não tinha estudo, não tinha emprego, não tinha dinheiro guardado. Tudo o que eu tinha estava no nome do Aristides. Se eu saísse daquela casa, ia dormir onde? Comer o quê? E ainda tinha a vergonha de voltar para Bom Jesus e contar para minha mãe que meu casamento tinha dado errado, que meu marido tinha me trocado por uma mocinha grávida. Então eu fiquei porque achei que não tinha outra escolha, fiquei porque tinha medo, fiquei porque lá no fundo uma parte de mim ainda achava que talvez eu merecesse aquilo, que talvez a culpa fosse minha por não ter dado um filho pro Aristides. Assim começaram os 2 meses mais humilhantes da minha vida. Eu acordava antes do sol nascer para fazer o café da manhã deles. Limpava a casa inteira de cima a baixo. Lavava a roupa, incluindo as roupas íntimas da Marlene. Fazia o almoço, o jantar e ainda tinha que servir os 2 na mesa, como se eu fosse uma criada. A Marlene fazia questão de me humilhar de todo jeito possível. Ela derrubava suco no chão de propósito para eu limpar. Deixava cabelo na pia do banheiro. Jogava a calcinha suja no box para eu lavar. E sempre com aquele sorrisinho no rosto, aquela voz enjoada dizendo: lava direito, viu? Quero tudo cheirosinho pro seu marido. O Aristides assistia a tudo e ria. Ria da minha humilhação, ria da minha dor. Se o almoço atrasava, ele gritava: nem para empregada você serve, sua inútil. Se eu derrubava alguma coisa, ele me chamava de desastrada, de burra. E a Marlene sempre ali do lado, estimulando, aplaudindo. Eu ia dormir todo dia naquele colchão duro, olhando para o teto, rezando baixinho. Rezava para Deus me dar forças, para me mostrar uma saída. E foi numa dessas noites, enquanto eles achavam que eu estava dormindo, que eu descobri uma coisa que mudaria tudo. Meus queridos, vocês não fazem ideia do que é viver na própria casa, sendo tratada pior do que um animal. Cada dia que passava, a humilhação aumentava. O Aristides e a Marlene faziam questão de me lembrar, a todo momento, que eu não era nada, que eu não valia nada, que eu só estava ali porque eles permitiam. A Marlene tinha um prazer sádico em me maltratar. Ela inventava serviço para eu fazer, coisas que não precisavam ser feitas, só para me ver trabalhando, para me ver cansada. Me mandava lavar a mesma roupa 2, 3 vezes, dizendo que não estava limpa direito.
Eu esfregava até os dedos ficarem em carne viva, e ela vinha, cheirava, fazia uma careta de nojo e dizia: "Ainda tá fedendo, lava de novo." Eu sabia que não estava fedendo, meus queridos. Eu sabia que ela só queria me ver sofrer. De madrugada, quando eu já estava exausta no meu colchão, ela me acordava. Batia a palma da porta do quarto e gritava: "Ô tia, estou com sede. Traz uma água bem gelada para mim." Eu me levantava, com as pernas doendo, ia até a cozinha no escuro, pegava a água e levava até ela. A Marlene olhava para mim com aqueles olhos de deboche, tomava um golinho e dizia: "Tá morna, pega outra." E eu ia de novo, e de novo. Às vezes ela me fazia ir 4, 5 vezes, até se cansar da brincadeira e me mandar embora com um aceno de mão, como se eu fosse um cachorro. Num dia que eu nunca vou esquecer, meus queridos, ela me chamou no quarto. Eu estava terminando de limpar a cozinha, com as mãos molhadas de água sanitária, quando ouvi a voz dela. "Zenaide, vem cá." Eu sequei as mãos no avental e fui. Ela estava deitada na minha cama, aquela cama onde eu dormi com o Aristides por mais de 10 anos, coberta com os meus lençóis, usando o meu travesseiro. O quarto ainda tinha minhas coisas nas paredes, o quadrinho de Nossa Senhora que minha mãe me deu quando eu casei, o espelhinho que era da minha avó. Mas agora tudo aquilo pertencia a ela. A Marlene olhou para mim com aqueles olhos frios, sem nenhuma piedade, e disse: "Estou com desejo de comer bolo de chocolate. Faz um para mim. E capricha, porque se ficar ruim, você vai ter que fazer de novo. E aí eu vou ter que contar pro Aristides que você não sabe nem fazer bolo direito." Eu fui para a cozinha e fiz o bolo. Coloquei todo o meu esforço naquela massa, porque sabia que se ficasse ruim, ia sobrar para mim. Separei os ingredientes com cuidado, bati a massa no ponto certo, coloquei para assar no forno, vigiando o tempo certinho. Quando ficou pronto, tirei do forno, esperei esfriar um pouquinho, cortei uma fatia bonita e levei para ela num pratinho de porcelana, ainda quentinho, com aquele cheiro gostoso de chocolate. A Marlene pegou um garfo, tirou um pedacinho, levou na boca. Mastigou devagar, fazendo drama. Depois olhou para mim com uma expressão de nojo e cuspiu no chão. Cuspiu bem na minha frente, no tapete do quarto, aquele tapete que eu mesma tinha comprado com economia de anos. "Tá horrível", ela disse, jogando o prato nas minhas mãos com tanta força que quase caiu. "Isso aqui não serve nem para cachorro. Faz de novo, e dessa vez faz direito, sua imprestável." Eu olhei para o pedaço de bolo no chão, misturado com a saliva dela, e senti uma náusea subir pela garganta. Mas engoli. Engoli como eu engolia tudo naquela época. Peguei o prato, voltei para a cozinha e fiz outro bolo. Esse ela comeu inteiro, sem reclamar, mas não me agradeceu. Não disse que estava bom. Só empurrou o prato vazio para a beira da cama e disse: "Pode levar. E limpa aquela sujeira que eu fiz no tapete." O Aristides estava sentado na sala, vendo televisão. Ele ouviu tudo, meus queridos. Ouviu ela me mandar fazer bolo, ouviu ela cuspir, ouviu ela me chamar de imprestável. E não fez nada. Não disse uma palavra em minha defesa. Só continuou ali, com os olhos grudados na tela, assistindo aquele programa de auditório como se eu não existisse, como se eu fosse invisível. Era como se eu tivesse me tornado um fantasma na própria casa. Um fantasma que trabalhava, que servia, mas que ninguém via, ninguém ouvia. Mas o pior, meus queridos, o que mais doía na minha alma, era ver os dois juntos. Ver o Aristides alisar a barriga da Marlene com carinho, falar com voz doce para o bebê que ainda não tinha nascido, prometer mundos e fundos para aquela criança. "Meu filhão vai ter de tudo", ele dizia. "Vai estudar na melhor escola, vai ter o melhor quarto, vai ser o orgulho do pai." Ele nunca falou assim comigo, meus queridos. Nunca me tratou com essa ternura, nem quando a gente era recém-casado, nem nas noites que eu chorei pelos filhos que perdi. E eu ali, no canto, assistindo aquela cena, sentindo meu coração se partir em 1000 pedaços. Teve uma noite em que eles fizeram uma janta especial. O Aristides trouxe vinho, daqueles vinhos caros que ele nunca tinha comprado para mim.
acendeu velas na mesa da sala, colocou música romântica no rádio, aquela música italiana que ele dizia que era coisa fina. Eles sentaram na mesa, brindaram, riram, se beijaram. A Marlene estava toda arrumada, de vestido novo, cabelo solto. O Aristides olhava para ela como se fosse a mulher mais bonita do mundo. E eu? Eu estava na cozinha, lavando a louça suja deles, ouvindo tudo, ouvindo as risadas, os sussurros, os "eu te amo" que ele nunca disse para mim. E eu esfregava os pratos com força, engolindo as lágrimas junto com a água da pia, tentando não fazer barulho para não atrapalhar o romance deles. Quando terminei de limpar, fui pro meu canto da sala, pro meu colchão. Mas antes de eu deitar, a Marlene apareceu na porta da cozinha, com aquele sorrisinho maldoso no rosto, o copo de vinho ainda na mão. "Esqueci de te avisar", ela disse, dando um golinho no vinho como se fosse uma rainha. "Amanhã cedo você vai lavar minha roupa íntima que está de molho no tanque. E lava com carinho, viu? É roupa fina, de renda, não é esse lixo que você usa. Ah, e passa bem passadinha, que eu gosto de tudo alinhado." Eu baixei a cabeça e não respondi. Não tinha mais forças para responder, meus queridos. Minha voz tinha sumido, minha vontade tinha morrido. Eu era só um corpo que se movia, que fazia o que mandavam, que obedecia sem questionar. Como um robô, como uma boneca de pano que não sente nada. Durante aqueles 2 meses, eu perdi peso, muito peso. As roupas ficaram folgadas, o rosto ficou magro, as olheiras fundas. Perdi cabelo também. Toda vez que eu passava a mão na cabeça, saíam tufos de cabelo entre os dedos. Minha mãe sempre dizia que cabelo cai quando a gente sofre muito, e eu estava sofrendo mais do que em qualquer momento da minha vida. Perdi a vontade de viver, meus queridos. Eu olhava para o espelho e não me reconhecia. Meus olhos estavam apagados, sem brilho, como olhos de gente morta. Minha pele estava pálida, amarelada. Minhas mãos tremiam o tempo todo, de nervoso, de medo, de fraqueza. Eu estava virando um farrapo de gente, uma sombra do que eu tinha sido. Pensei em fugir várias vezes. Pensei em ir embora no meio da noite, pegar uma carona na estrada, sumir do mapa. Mas para onde, meus queridos? Meus pais já eram velhos, a casa deles era pequena. Eu não queria ser um peso para eles. Minhas irmãs tinham suas próprias famílias, seus próprios problemas. E eu tinha vergonha. Uma vergonha tão grande que me impedia de pedir ajuda. Vergonha de admitir que meu casamento era uma mentira. Vergonha de mostrar para todo mundo que eu tinha falhado. Também pensei em denunciar. Mas denunciar o quê? Naquela época não existia essa coisa de violência doméstica, não existia Maria da Penha, não existia delegacia da mulher. Marido podia fazer o que quisesse com a esposa, e a sociedade olhava para o outro lado. Se eu fosse na delegacia, iam rir da minha cara. Iam dizer que eu tinha que resolver meus problemas em casa, que roupa suja se lava em família, que mulher direita aguenta calada. Então eu fiquei. Fiquei e aguentei. Mas, meus queridos, por baixo daquela mulher calada, daquela mulher submissa que servia comida e lavava roupa, alguma coisa estava mudando. Uma raiva silenciosa estava crescendo dentro de mim. Uma raiva que eu guardava no fundo do peito, que alimentava escondido toda noite antes de dormir, que ninguém via, ninguém suspeitava. E foi essa raiva que me deu forças para fazer o que eu fiz. Acontece que o Aristides tinha um escritório em casa, um quartinho pequeno nos fundos, onde ele guardava papéis da madeireira e ficava mexendo no computador. Sim, meus queridos, naquela época já existia computador, aquelas máquinas grandonas que quase ninguém sabia usar direito. O Aristides tinha aprendido a usar para o trabalho e vivia enfurnado naquele quartinho se achando o moderno. O que ele não sabia é que as paredes daquele escritório eram finas, finas demais. E que eu, no meu canto da sala, encostada na parede, conseguia ouvir tudo o que ele falava lá dentro. Foi assim que eu descobri que ele tinha telefone no escritório, um ramal separado, e que a Marlene usava esse telefone para fazer ligações escondidas quando ele não estava em casa. Comecei a prestar atenção.
Toda vez que o Aristides saía, a Marlene corria para o escritório, fechava a porta e ficava horas no telefone, falando baixinho, rindo, sussurrando. Eu me esgueirava pela casa em silêncio, encostava o ouvido na parede e ouvia pedaços de conversa. Amor, ela dizia. Aguenta só mais um pouco, amor. E eu pensava, amor? Que amor é esse, se o amor dela era o Aristides? Foi quando eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. E o que eu descobri, meus queridos, mudaria tudo. Meus queridos, chegou o momento de contar para vocês a parte mais difícil dessa história. O momento em que eu bati no fundo do poço mais escuro, mas também o momento em que encontrei uma luzinha de esperança no meio da escuridão. Depois que descobri as ligações escondidas da Marlene, comecei a investigar. Me tornei uma detetive dentro da minha própria casa. Prestava atenção em cada detalhe, em cada movimento, em cada palavra sussurrada. Eu anotava tudo na minha cabeça. Os horários que ela ligava, o tom de voz que usava, as risadinhas que dava. E foi assim, com paciência de formiga, que descobri a verdade que o Aristides nem sonhava. Numa tarde de quinta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, o Aristides tinha saído para resolver umas coisas na madeireira. Disse que ia demorar, que tinha reunião com os sócios. Assim que o carro dele sumiu na esquina, a Marlene correu para o escritório como sempre fazia. Fechou a porta com pressa, mas não trancou. Ela nunca trancava, porque achava que eu era burra demais para desconfiar de alguma coisa. Eu estava na cozinha, fingindo que lavava a louça. Esperei uns minutos, depois desliguei a torneira bem devagar para não fazer barulho. Tirei os sapatos e andei na ponta dos pés até a parede que dividia a sala do escritório. Encostei o ouvido, prendendo a respiração, e dessa vez, meus queridos, consegui ouvir a conversa inteira. A voz da Marlene era clara, animada, completamente diferente do tom enjoado que ela usava comigo. Era a voz de mulher apaixonada, de mulher que conversa com o namorado. Amor, aguenta só mais um pouco, ela dizia com aquele jeito dengoso. Esse velho babão do Aristides acredita em tudo que eu falo. É muito fácil enganar ele, você nem imagina. Ele acha que é o machão, o reprodutor, mas não passa de um otário. Eu gelei, meus queridos. Minhas mãos começaram a tremer, meu coração disparou. Continuei ouvindo sem me mexer. O filho nem é dele, é teu, seu bobo. A Marlene continuou rindo. Eu sei que a gente combinou isso, mas às vezes eu fico com medo de você esquecer. Esse menino aqui na minha barriga é teu, amor. Sangue do teu sangue. O Aristides só vai servir para pagar as contas e dar o nome. Eu quase caí para trás. Tive que me segurar na parede para não fazer barulho. Minhas pernas ficaram bambas. Minha visão escureceu por um segundo. O filho não era do Aristides. O filho que ele tanto queria, o herdeiro que ele tanto sonhava, não tinha nada a ver com ele. Era de outro homem. A Marlene estava aplicando um golpe. Ela continuou falando, cada palavra mais chocante que a outra. Assim que ele passar a casa pro meu nome e registrar o menino como filho dele, eu dou um chute nesse otário e a gente fica com tudo, amor. A casa, o dinheiro, tudo. O cara é tão burro que tá comprando berço de ouro pro filho dos outros. Berço importado daqueles caros. E eu aqui, fingindo que gosto dele, aguentando aquele bafo de cigarro e aquele corpo mole. Mas é por pouco tempo. Logo, logo a gente vai estar junto, morando na casa que era dele, gastando o dinheiro que era dele. Meus queridos, eu fiquei paralisada ali por não sei quanto tempo. Devia ter sido uns 10 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando a Marlene desligou o telefone, eu me afastei da parede em silêncio e voltei para o meu canto da cozinha. Fingi que estava limpando o fogão quando ela saiu do escritório, toda sorridente, e foi para a sala ver televisão. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada no colchão, olhando para o teto, com a mente a 1000 por hora. Uma parte de mim sentiu uma satisfação amarga, eu confesso. O Aristides, que me humilhou tanto, que me tratou como lixo, que me jogou fora como se eu não valesse nada, estava sendo feito de palhaço por uma menina de 20 anos. Ele achava que era o machão, o reprodutor, o pai orgulhoso, e não passava de um fantoche nas mãos de uma golpista.
Mas junto com essa satisfação, meus queridos, veio um pensamento mais urgente. Se a Marlene conseguisse o que queria, ela ia ficar com a casa. A casa onde eu morei por mais de 10 anos. A casa que eu ajudei a pagar com meu trabalho, com minhas economias, com minha vida de sacrifício. Eu ia ser jogada na rua, sem nada, enquanto aquela mulher vivia de rainha no meu lugar. Foi nesse momento, deitada naquele colchão duro, com o corpo doendo e a alma despedaçada, que eu entendi uma coisa fundamental. Eu precisava agir. Não podia mais ficar calada, não podia mais esperar que alguém me salvasse, não podia mais aceitar o destino que estavam impondo para mim. Se eu quisesse sair daquela situação, eu mesma tinha que fazer alguma coisa. Mas o quê? Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Ou tinha? Lembrei do meu irmão Querubino que morava em Bom Jesus. A gente não se falava muito porque o Aristides não gostava que eu mantivesse contato com minha família. Mas eu sabia que o Querubino era um homem de palavra, um homem que faria qualquer coisa pela irmã. E ele tinha um filho, o Querubino Filho, que na época devia ter uns 18 anos, rapaz esperto e corajoso. Comecei a planejar em segredo. Primeiro, precisava de provas. Precisava de algo concreto para mostrar para o Aristides, para mostrar para todo mundo que a Marlene era uma mentirosa. E foi aí que me lembrei do gravador. O Aristides tinha um gravador de fita cassete que ele usava para o trabalho, para gravar reuniões e conversas importantes. Ficava guardado na gaveta do escritório, junto com um monte de fitas em branco. Eu sabia onde estava, sabia como funcionava, porque já tinha visto ele usar várias vezes. Esperei a próxima oportunidade. Demorou uns dias, mas a chance apareceu. Numa terça-feira, o Aristides saiu cedo e a Marlene, como de costume, correu para o escritório assim que ouviu o carro ir embora. Eu esperei ela entrar, esperei ela começar a falar no telefone e então entrei em ação. Com o coração batendo forte, fui até a sala e peguei o gravador da gaveta. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei cair. Coloquei uma fita nova, apertei o botão de gravar e encostei o aparelho na parede, bem pertinho da divisória do escritório, num cantinho onde ficava escondido atrás de uma poltrona. Fiquei ali, parada, segurando a respiração, enquanto a Marlene conversava com o tal namorado. Ela falou tudo de novo, meus queridos. Falou que o filho era do outro, falou do plano para ficar com a casa, falou que o Aristides era um trouxa, um bobão, um otário que acreditava em tudo. E o gravador registrou cada palavra, cada risada, cada detalhe. Quando ela desligou o telefone, eu corri de volta para o meu canto da sala, peguei o gravador e escondi a fita num lugar que só eu sabia. Dentro de uma lata de biscoito velha que ficava no fundo do armário da cozinha, por trás de um monte de panelas que ninguém usava. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia explodir. Mas, meus queridos, pela primeira vez em meses, eu senti alguma coisa diferente do medo e da tristeza. Eu senti esperança. E mais do que isso, eu senti poder. Pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, eu tinha alguma coisa na mão. Eu tinha uma arma. Nos dias seguintes, eu continuei minha rotina de humilhação. Continuei fazendo comida, lavando roupa, obedecendo ordens, abaixando a cabeça. Mas por dentro, meus queridos, eu era outra pessoa. Por dentro, eu estava planejando cada detalhe do que ia acontecer. O Aristides, sem saber de nada, estava todo animado organizando o chá de bebê para Marlene. Ele queria fazer uma festa grande, chamar a família toda, os amigos, os sócios da madeireira. Queria mostrar para todo mundo que ele ia ser pai, que ele tinha conseguido o herdeiro que sempre quis, que ele era o homem que ele sempre achou que era. E eu pensei, com uma calma que eu nem sabia que tinha: é essa a minha chance. É na festa, na frente de todo mundo, que eu vou mostrar quem é quem nessa história. O dia mais difícil foi quando o Aristides me chamou na sala e disse: você vai ajudar a organizar a festa, vai limpar a casa de cima a baixo, vai fazer salgadinho, vai servir os convidados. E vai fazer tudo com um sorriso na cara, porque se você fizer a Marlene passar vergonha na frente dos outros, eu te ponho pra fora a pontapé, entendeu?
Eu olhei para ele. Olhei para Marlene, que estava sentada no sofá com a mão na barriga, fazendo cara de santinha, e respondi com a voz mais calma e mais firme do mundo. Sim, senhor. Pode deixar que eu cuido de tudo. Vai ser uma festa inesquecível. A Marlene franziu a testa, desconfiada. Acho que ela esperava que eu chorasse, que eu reclamasse, que eu fizesse drama, mas eu estava serena demais, calma demais. Ela olhou para mim com aqueles olhos de cobra, tentando descobrir o que eu estava pensando. Mas não conseguiu. Eu tinha aprendido a esconder meus sentimentos muito bem. Na noite antes do chá de bebê, eu deitei no meu colchão pela última vez. Olhei para o teto daquela sala que tinha sido minha prisão por 2 meses. Pensei em tudo que tinha passado, em todas as humilhações, em todas as lágrimas engolidas, em todas as noites sem dormir. Pensei na mulher que eu era antes de tudo isso acontecer e na mulher que eu tinha me tornado. E prometi para mim mesma, em silêncio, olhando para a imagem de Nossa Senhora na parede: amanhã tudo muda. Amanhã eu mostro para esse homem e para essa mulher do que eu sou capaz. Amanhã eu deixo de ser vítima. Eu não ia mais ficar calada. Eu ia rugir. O dia do chá de bebê chegou, meus queridos. E que dia foi aquele? Um dia que ficou marcado na minha memória para sempre. Cada detalhe, cada segundo. Acordei antes de todo mundo, como sempre, quando o céu ainda estava escuro e os passarinhos começavam a cantar. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, eu não acordei com medo. Não acordei com peso no coração. Acordei com determinação. Sabia exatamente o que ia fazer e estava pronta. Comecei a preparar a festa ainda de madrugada. Limpei a casa inteira de cima a baixo, esfreguei o chão até brilhar. Arrumei as mesas no quintal com as toalhas bonitas que o Aristides tinha comprado. Enchi os balões azuis e rosas que ele tinha mandado buscar na cidade, pendurei as faixas de "É um menino", organizei os enfeites, preparei os salgadinhos com capricho, coxinha, empadinha, risole, quibe, tudo fresquinho, tudo no ponto. Arrumei as bebidas na geladeira, organizei os copos, os pratos, os guardanapos, fiz tudo com dedicação, meus queridos, como se fosse a festa mais importante da minha vida. E era. Era a festa mais importante da minha vida. Só que não pelo motivo que o Aristides imaginava. Ele acordou tarde, todo animado. Tomou um banho demorado, vestiu uma camisa nova de botão, penteou o cabelo com gel, passou perfume. Parecia um pavão, todo cheio de si, andando pela casa conferindo os preparativos. "Tá bonito", ele disse, olhando para o quintal arrumado. "Até que para uma coisa você serve, né, Zenaide?" Engoli a resposta que queria dar e continuei trabalhando. A Marlene apareceu lá pelas 10 da manhã, toda produzida. Vestido branco de renda, justo no corpo, mostrando o barrigão de grávida. Cabelo solto, maquiagem pesada, salto alto. Ela se achava a rainha da festa, a estrela do dia. Desfilava pela casa conferindo tudo, fazendo comentários, dando ordens. "Muda essa toalha, tá torta", dizia. "Coloca mais gelo nas bebidas." "Não esquece de servir os convidados com um sorriso, viu, tia? Não quero cara feia na minha festa." Eu obedecia tudo, calada, com a cabeça baixa. Mas por dentro, meus queridos, eu estava contando as horas. Os convidados começaram a chegar lá pelo meio-dia. O Aristides tinha chamado gente de tudo quanto é lugar. A família dele de Vacaria, uns primos que vieram de Bom Jesus, os sócios da madeireira, os vizinhos, os amigos do clube. Devia ter umas 50, 60 pessoas ali no quintal, bebendo cerveja, comendo salgadinho, conversando em rodinhas. E no meio daquela multidão, meus queridos, estava meu sobrinho Querubino Filho. Ele tinha vindo de Bom Jesus junto com meu irmão, que também estava na festa. Eu tinha mandado um recado para eles uns dias antes por uma vizinha de confiança, pedindo que viessem. Não expliquei o motivo, só disse que precisava deles ali, que era urgente. E eles vieram sem fazer pergunta. Família é assim. A Marlene era a rainha da festa. Passeava entre os convidados recebendo parabéns, abraços, presentes. Alisava a barriga, sorria,
agradecia. Ai, obrigada, ela dizia com aquela voz enjoada. Estou tão feliz. O Aristides é o melhor marido do mundo. E os convidados aplaudiam, elogiavam, davam os parabéns para o futuro papai. E eu estava no meu lugar de sempre, servindo. Andava pelo quintal com as bandejas de salgadinho, oferecia bebida, recolhia os copos vazios. Sorria para os convidados com aquele sorriso falso que eu tinha aprendido a fazer durante aqueles 2 meses. Ninguém ali sabia o que eu estava passando. Para eles, eu era só a esposa velha que tinha aceitado a situação, que tinha se conformado em dividir o marido. Coitada da Zenaide, eles deviam pensar. Tão triste, tão resignada. No meio da tarde, lá pelas 3 horas, chegou a hora dos discursos. O Aristides, já meio alterado de tanta cerveja, pegou o microfone que tinha alugado para a festa e subiu num banquinho de madeira para todo mundo ver. O som de pagode que estava tocando parou, e todas as atenções se voltaram para ele. Minha gente, ele começou, com a voz pastosa de bêbado. Eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui hoje celebrar esse momento tão especial da minha vida. Vocês não sabem o quanto eu sonhei com esse dia, o dia em que eu finalmente ia ser pai. Os convidados aplaudiram. A Marlene fez cara de emocionada, levando a mão ao coração. O Aristides continuou, cada vez mais empolgado. Quero agradecer especialmente a minha Marlene, essa mulher maravilhosa, essa deusa que está me dando uma família de verdade, o herdeiro que eu sempre quis, o filho que vai carregar meu nome, meu sangue, meu legado. Mais aplausos. A Marlene mandou um beijinho para ele. E então, meus queridos, o Aristides olhou para o canto onde eu estava, com a bandeja de salgadinho na mão, e disse com aquele sorriso debochado: E quero agradecer também a minha ex-mulher, a Zenaide, que está ali servindo os salgadinhos. Agradeço por ela ter entendido o lugar dela e ter aceitado a situação com dignidade. Afinal, nem toda mulher aceita ser substituída assim, né? Alguns convidados riram, achando graça da piada cruel. Outros ficaram em silêncio, constrangidos. A Marlene soltou uma risadinha, olhando para mim com deboche. E foi aí, meus queridos. Foi nesse exato momento. A hora tinha chegado. Larguei a bandeja de salgadinhos numa mesa, atravessei o quintal andando firme e subi no banquinho ao lado do Aristides. Ele me olhou confuso, sem entender o que eu estava fazendo. O que é isso, Zenaide? Ele disse, tentando me empurrar. Desce daí, sua maluca. Mas eu não desci. Peguei o microfone da mão dele antes que ele pudesse reagir. Ele tentou puxar de volta, mas eu segurei firme, com uma força que eu nem sabia que tinha. Com licença, gente, eu disse, com a voz clara e alta, sem tremer. Eu também tenho uma homenagem para fazer para o casal, um presente especial que eu preparei durante esses 2 meses de silêncio. Acho que vocês vão gostar. O silêncio tomou conta do quintal. Todos os olhos estavam em mim. A Marlene se levantou da cadeira, com o rosto começando a ficar pálido. O Aristides tentou de novo pegar o microfone, mas meu irmão Querubino, que estava ali perto, segurou o braço dele. Eu olhei para o meu sobrinho Querubino Filho, que estava perto do aparelho de som onde tocava a música da festa. Ele tinha um toca-fitas nas mãos, aquele toca-fitas portátil que eu tinha pedido para ele trazer de Bom Jesus. E dentro do toca-fitas estava a fita que eu tinha gravado. Solta o som, eu disse, olhando nos olhos dele. Querubino Filho apertou o play. A voz da Marlene ecoou pelo quintal todo, alta e clara, saindo das caixas de som. Amor, aguenta só mais um pouco. Esse velho babão do Aristides acredita em tudo. O filho nem é dele, é teu. Assim que ele passar a casa pro meu nome e registrar o menino como filho dele, eu dou um chute nesse otário e a gente fica com tudo. Ele é tão burro que tá comprando berço de ouro pro filho dos outros. O silêncio que se fez naquele quintal, meus queridos, foi o silêncio mais profundo que eu já ouvi na vida. A música tinha parado. As conversas tinham parado. Até o vento parecia ter parado. Ninguém se mexia, ninguém falava, ninguém respirava.
Todos os olhos iam da caixa de som para Marlene, da Marlene para o Aristides, do Aristides para mim. O rosto do Aristides passou por todas as cores. Primeiro ficou vermelho de raiva, depois branco de choque, depois verde de náusea. Ele olhou para a barriga da Marlene, depois para o toca-fitas, depois para mim. A boca abriu e fechou, sem nenhum som sair. A Marlene tentou correr. Deu uns passos rápidos em direção ao portão, tropeçando nos próprios pés, o rosto desfigurado de pânico. Mas o salto alto que ela estava usando, aquele salto fino de rainha, quebrou numa pedra do quintal. Ela perdeu o equilíbrio, quase caiu de cara no chão, se segurou numa cadeira, rasgou o vestido no portão de ferro e saiu correndo pela rua assim mesmo, descalça, com o vestido rasgado, gritando não sei o quê. Ninguém foi atrás dela, ninguém teve pena. Todos ficaram ali, parados, olhando para o espetáculo. Eu larguei o microfone no chão, fazendo aquela microfonia alta que doeu no ouvido de todo mundo, e disse em voz alta para todos ouvirem: a casa não vai pro nome de ninguém, Aristides. Porque enquanto você brincava de papai, eu procurei um advogado. Entrei com pedido de divórcio, com provas de adultério e abandono de lar. Essa casa aqui, o juiz bloqueou ontem. Você não pode vender, não pode passar pro nome de ninguém, não pode fazer nada sem minha autorização. O Aristides ficou ali, parado no meio do quintal, cercado pelos parentes e amigos que olhavam para ele com uma mistura de pena, nojo e escárnio. Ninguém sabia o que dizer. Ninguém sabia onde enfiar a cara. Alguns começaram a pegar suas coisas e ir embora, sem se despedir. Outros ficaram ali, sussurrando entre si, comentando o escândalo. Eu fui até o quarto pela última vez, peguei a mala que já estava pronta há dias, escondida debaixo da cama, e saí pela porta da frente. Atravessei o quintal de cabeça erguida, passando pelo meio dos convidados, sem olhar para ninguém. Não chorei, não gritei, não pedi desculpas. Simplesmente saí. Do lado de fora, meu irmão Querubino estava me esperando com o carro ligado. A porta do carona já estava aberta. Entrei no carro, coloquei a mala no banco de trás e olhei pela janela uma última vez para aquela casa que foi meu lar, minha prisão e minha libertação. Quando o carro arrancou, meus queridos, eu finalmente chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de alívio, de libertação, de vitória. Eu tinha conseguido. Depois de tanto tempo engolindo humilhação, eu tinha dado a volta por cima. Meu irmão dirigia em silêncio, respeitando o meu momento. Só quando estávamos na estrada, longe de Vacaria, ele olhou para mim e disse, com um sorriso de orgulho: "Tu é muito corajosa, mana, muito corajosa." E eu respondi, enxugando as lágrimas: "Não fui corajosa, mano. Fui desesperada. Mas às vezes é o desespero que faz a gente encontrar força que nem sabia que tinha." E nunca mais, em toda a minha vida, eu deixei ninguém me tratar daquele jeito de novo. Meus queridos, já faz mais de 40 anos que tudo isso aconteceu. 40 anos desde aquele dia do chá de bebê. 40 anos desde que eu saí daquela casa e nunca mais voltei. Depois que meu irmão me buscou, fui morar uns meses em Bom Jesus, na casa dos meus pais. Minha mãe, coitada, chorou quando viu o estado em que eu estava, magra, pálida, com os olhos fundos de tanto sofrer. Ela me colocou para dormir na minha cama de infância, me fez comer comida de verdade, me cuidou como se eu fosse uma criança de novo. O divórcio demorou, porque naquela época tudo era mais complicado. Mas no final, o juiz decidiu a meu favor. Fiquei com metade do valor da casa, que foi vendida depois de muita briga judicial. Com esse dinheiro, comprei um terreninho aqui em Vacaria e construí essa casinha onde moro até hoje. Por que voltei para Vacaria? Porque foi aqui que eu aprendi a ser forte. Foi aqui que eu passei pelo meu pior momento, mas também foi aqui que eu me libertei. Eu quis ficar perto das pessoas que me viram cair, para elas também me verem levantar. Hoje, com 74 anos, eu tenho uma vida simples e feliz. Acordo cedo todo dia, acendo meu fogão a lenha e faço meus pães para vender. Tenho uma clientela fiel, gente que compra de mim há décadas.
Dona Marta, que mora aqui na frente, pega 2 pães de milho toda terça e sexta. Seu Geraldo, do mercadinho da esquina, encomenda 10 roscas de polvilho toda semana para vender no balcão. É dinheirinho pouco, mas honesto, e me mantém ocupada. Meus netos são a alegria da minha vida. Sim, meus queridos, eu tenho netos, não do Aristides, claro. Anos depois de tudo isso, quando eu já tinha me recuperado e estava com a vida organizada, conheci um homem bom, o Valdeci. Ele era viúvo, trabalhava de caminhoneiro e me tratou com um respeito que eu nunca tinha conhecido. A gente se casou em 1988 e fomos felizes por 25 anos até ele partir para o encontro do Senhor em 2013. Com o Valdeci, eu não tive filhos biológicos, mas ele tinha 2 filhas do primeiro casamento, a Sirlene e a Marlúcia, que me aceitaram como mãe. Hoje elas são mulheres feitas, casadas, e me deram 5 netos: o Valdecir Júnior, a Keila, o Breno, a Tainá e a pequena Alícia, que é meu xodó. São esses netos que me ajudam a entregar os pães de bicicleta. O Breno, que tem 14 anos, é o mais animado. Ele coloca os pães naquela caixa de isopor, monta na bicicleta e sai pedalando pela vizinhança. Quando volta, vem correndo me contar as novidades. Quem falou o quê? Quem mandou o beijo para a vovó? Quem pediu para eu fazer bolo da próxima vez? Minha rotina é tranquila. De manhã, faço os pães. De tarde, cuido da minha hortinha de temperos que tenho no quintal: alecrim, manjericão, cebolinha, salsa. À noite, assisto televisão com minha gata Pituca, uma vira-lata malhada que apareceu aqui há uns 5 anos e nunca mais foi embora. Nos fins de semana, vou na missa de domingo e depois passo na casa da Sirlene para almoçar com a família toda. E o Aristides? Sei que vocês estão curiosos. Pois bem, fiquei sabendo que ele perdeu tudo. Depois do escândalo do chá de bebê, os sócios da madeireira se afastaram, ele foi à falência. Casou mais 2 vezes, as 2 acabaram mal. Pelo que me contaram, hoje ele mora sozinho, num quartinho de pensão em outra cidade, esquecido por todo mundo. Não sinto prazer em saber disso, não. Não sinto alegria na desgraça alheia. Mas também não sinto pena. O Aristides fez escolhas na vida, e essas escolhas tiveram consequências. Assim como eu fiz a minha escolha naquele dia do chá de bebê, e essa escolha me trouxe até aqui. Às vezes, quando estou amassando a massa do pão, olho para as minhas mãos, essas mãos enrugadas de vovó, e lembro das mãos jovens que lavavam a roupa da Marlene, que serviam comida para quem me humilhava. E dou graças a Deus por ter encontrado forças para sair daquela situação. Dou graças por estar viva, por estar saudável, por ter uma família que me ama. A vida nem sempre foi fácil, meus queridos. Mas hoje, olhando para trás, eu sei que cada lágrima que chorei, cada noite sem dormir naquele colchão duro, me fez a mulher que eu sou. Uma mulher forte, uma mulher sobrevivente, uma vovó que não tem medo de contar sua história. Meus queridos, meus amados, que ficaram aqui comigo até o final dessa história. Eu quero agradecer de coração por terem me ouvido, por terem me dado esse tempinho do dia de vocês. A história que eu contei hoje é dura, eu sei. É uma história de humilhação, de traição, de um homem que achou que podia me tratar como objeto e me jogar fora quando aparecesse uma mulher mais nova. Mas é também uma história de coragem, de superação, de uma mulher que se recusou a aceitar o destino que queriam impor a ela. Se vocês conhecem alguém que está passando por uma situação parecida, alguém que está sendo humilhada dentro da própria casa, alguém que perdeu a voz e não sabe mais como reagir, falem para essa pessoa que ela não está sozinha. Que existe saída, que existe ajuda, que existe vida depois do inferno. Eu aprendi, meus filhos, que a gente não precisa aceitar maltrato de ninguém. Não importa se é marido, se é parente, se é quem for. Ninguém tem o direito de tirar nossa dignidade. E quando a gente acha que não tem mais forças, é justamente aí que a gente descobre do que é feita. Naqueles 2 meses de sofrimento, eu achei que tinha morrido por dentro. Achei que nunca mais ia ser feliz, que nunca mais ia sorrir de verdade. Mas olha para mim agora, 74 anos de vida,
cercada de netos que me amam, fazendo meu pão todo dia, com saúde para contar minha história para o mundo. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse ficado calada para sempre, se eu tivesse aceitado aquela situação como definitiva, eu não estaria aqui hoje. Eu teria virado um fantasma daquela casa, servindo quem me maltratava até o fim dos meus dias. Mas eu escolhi me libertar, eu escolhi viver, e vocês também podem escolher. Vocês também podem sair de situações que parecem sem saída. Vocês também podem dar a volta por cima. Basta dar o primeiro passo. Basta ter coragem. Meus queridos e minhas queridas, que estão me assistindo agora, se essa história tocou o coração de vocês, se vocês se emocionaram com o que essa vovó passou, eu peço uma coisa. Se inscrevam nesse canal e ativem o sininho. Não é só por mim. É para que mais mulheres, mais pessoas que estão sofrendo em silêncio, possam encontrar essas histórias e saber que não estão sozinhas. Deixem um comentário aqui embaixo com a palavra força. Só quem assistiu até o final vai saber dessa palavrinha. Comenta lá. Força. Essa palavrinha vai ser nosso código, nosso elo de ligação. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Aperta o botão de inscrever, ativa o sininho e deixa seu comentário. Vamos criar essa corrente de amor e apoio. Vamos mostrar para quem está sofrendo que existe luz no fim do túnel. E para você que está passando por uma situação difícil nesse momento, aguenta firme, meu filho, minha filha. A tempestade passa. Depois da chuva mais forte, sempre vem o sol. Eu sou prova viva disso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Nossa Senhora Aparecida proteja todas as famílias. E até a próxima história. Um beijo dessa vovó aqui, a Zenaide, lá de Vacaria.